em João capítulo 3, a partir do verso 5, foi aonde está registrado esse encontro de Jesus com um intelectual, com Nicodemos, que era um mestre. Então não é por acaso, o primeiro ponto que você precisa entender é que não é por acaso que exatamente em relação ao nascer de novo, está registrado logo desse encontro de Jesus com um intelectual. Isso para que nós entendêssemos que o nível mais elevado de uma pessoa intelectual com a capacidade, intelectual avançadíssima, mas ela é insuficiente para alcançar o nível que é preciso para que se possa se tornar filho de Deus. Então não é a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela não consegue, ela não alcança, ela não é páreo para lidar com as forças do mal, que é sobrenatural. Então, você precisa pontuar exatamente sobre esse ponto, né? Se você for observador da palavra, o mesmo princípio, os mesmos princípios, as mesmas razões, que nesse caso aqui, em relação à intelectualidade, à capacidade de sabedoria humana, em que Jesus disse para aquele intelectual Nicodemos: é necessário que você nasça de novo, se é que você quer entrar no reino do céu. E já em relação da briga de Deus com o Egito para tirar aquele povo que estava debaixo da opressão do Egito, sendo o Egito a maior potência da época, e sendo o Faraó o homem mais poderoso, e aquele homem mais poderoso, aquele país mais poderoso, ao querer impedir um propósito de Deus na vida de um povo que crê, não conseguiu. Também tem como propósito você entender que quando você está em Deus, não adianta alguém ser grande, não adianta, porque o poder do homem, o poder das nações, o poder de quem quer que seja, não é páreo para o reino de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra o avanço da igreja. Não existe armas preparadas que possa barrar a igreja. Não existe ferramentas do mal que possa tirar a vida, que possa ferir uma pessoa que está operando pelo Espírito de Deus. Então, entendido esse primeiro ponto, aqui está registrado, respondeu Jesus: em verdade vos digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A primeira coisa que eu quero pontuar, chamar a sua atenção, sobre um princípio que é imutável, que está registrado na Bíblia, mas hoje continua tudo do mesmo jeito. E você entender, você vai dar um salto no seu relacionamento com Deus. Todo verbo se fará carne. Todo verbo se fará carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou conosco. Então, está falando de Jesus. Por que Jesus foi a imagem visível de Deus? Porque ele foi gerado pela palavra. Então, o que outrora foi uma palavra, por isso que eu falei e falo. A palavra de Deus, mesmo nossos olhos não verem, mesmo não existindo, digamos assim, uma tecnologia que mostre, mas uma vez que a palavra de Deus ela é proferida por um humano, ela se torna tangível, ou seja, já não é mais abstrata, já não é mais um vento, um vapor, é algo, é o sêmen de Deus, é algo que foi humanizado e agora se tornou uma essência. Então, quando você se relaciona com Deus e vai crendo em Deus, você vai sendo gerado por essa palavra, que no caso de Jesus, o verbo se fez carne, e esse verbo feito carne da palavra verdadeira, da essência que é Deus, foi Jesus que humanizou Deus. Você sabe quem ele foi, com tudo que ele fez, e a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: as obras que eu faço, vocês falam também. Então agora, entendendo esse ponto, esse princípio, vamos começar a raciocinar o polo oposto. Eu vou lhe contar uma história para que você possa, uma história real que eu conheço, que está acontecendo agora, para que você possa entender o que eu estou falando, para que você possa se posicionar. Tem uma família que não mora muito longe da igreja, que a gente
está trabalhando com ela. Já fomos lá, só trouxemos para a igreja. E quando a gente não vai lá, que não vem, e aquela luta toda. Agora vamos lá. Quais são os males que estão na vida dessa família? Os males que estão na vida dessa família, primeiramente, os líderes da família, o pai e a mãe, todo cheio de vício, todo cheio de distúrbios emocionais, de confusões, de conflitos. E essa família, por causa dessa distorção, é comum para eles usar dentro da casa deles as músicas mais terríveis, imoral, que fala palavrões. A gente passa lá e não vê outra coisa. Vamos lá, vamos entender. Essa mesma família da qual eu estou me referindo, que a gente vai para a igreja, trazer para a igreja, além desses conflitos, não tem muito tempo, a polícia foi lá na frente da casa para prender um membro, um filho, que estava fazendo, com certeza coisa boa não era, e já tinha percebido, sei lá, por alguma razão não estava lá. Essa mesma família tem um outro filho com problema sério de loucura, vamos entendendo, e os demais da família tem problema de vício e outros problemas. Vamos lá. Essa mesma família que acha normal músicas terríveis, como eu estou falando para você, música, ou que aquilo não é música, de palavras escalão baixo. Ali tem criança crescendo, mas eles não conseguem associar que aquele ambiente que ele formou os filhos deles são que hoje, palavra das mães, pastor, eu não aguento mais, esses meninos vão me matarem. Então, mas eles não conseguem associar que o que os filhos deles são hoje são resultado do ambiente pelo qual eles foram formados. Eles não conseguem entender isso. E essas mesmas pessoas, ao ir para a igreja, pensam numa coisa terrível para eles. Eu sei disso. É ouvir, passar ali 1h30 ouvindo louvores que só fala de quê? Fala da bondade de Deus, fala do amor de Deus. Para eles são terríveis. Por que para eles são terríveis? Porque toda emoção formada na natureza deles estão adaptadas, são o que outrora foi palavras vulgar, e eles estão acostumados com esse tipo de emoção. Então, meu amigo, tem esperança para um povo daquele? Se não mudar, se não nascer de novo, não tem não. Por isso que eu vou deixar para amanhã, você vai ficar a me esperar amanhã, na hora da palavra. Acredito que amanhã eu vou deixar um tempo maior para a palavra, mas já fica com essa parte da palavra de hoje, que amanhã nós estamos de volta, né, Crackson Baixão?